Alô, boa noite, estamos de volta para mais uma curtinha do professor nessa sexta-feira, 21 de março de 2025. E na curtinha de ontem à noite, eu dizia que Donald Trump estava prestes a assinar um documento que praticamente reduziria ao máximo o Departamento de Educação. Dito e feito, durante o meu vídeo, Donald Trump assinou um documento que praticamente desmantelou todo o Ministério ou o Departamento de Educação lá nos Estados Unidos. Portanto, eu começarei essa curtinha por esse tema, educação, e com uma notícia estarrecedora. Preste atenção, você que tem filhos na escola. Vejam só que matéria bombástica publicada hoje por Hal Turner. Testes padronizados revelaram que alunos em pelo menos 30 escolas de Illinois não sabem ler. Isso no primeiro nível básico, a terceira série, equivalente à terceira série primária nossa. Sim, diz Turner, você ouviu corretamente. Precisamente 0 alunos nessas escolas sabem ler. Isso na terceira série primária. E aqui ele dá o nome das escolas, aparece aqui uma lista com 30 escolas. Bem, Hal Turner já dizia há muito tempo que a educação nos Estados Unidos estava na mão dos marxistas. E ele aproveitou essa informação para completar o serviço. Ele disse: é isso que acontece quando um sistema escolar é infectado ou infestado de marxistas. Eles mantêm deliberadamente as crianças burras para que elas não tenham sucesso na vida. E a equipe e a administração dessas escolas são todas de um subgrupo claramente identificável na população. Muitas delas fazem parte do mesmo sistema social que diretamente criou o comunismo, diz ele. Ao formar crianças que não conseguem ter sucesso, os marxistas sabotam a vida dessas crianças e, mais importante, sabotam o Estado e o país, que acabam sendo infestados por uma população que não consegue fazer o Estado ou os pais terem sucesso na vida. Os marxistas odeiam esse país, termina Hal Turner dizendo. Eles vêm destruindo o país há décadas, principalmente por meio do Departamento de Educação de Washington, D.C., comandado em Washington, D.C., que o presidente Trump ordenou ontem que fosse desmantelado. Bem, em relação à notícia de que Trump desmantelou esse sistema de educação, o próprio Donald Trump disse várias coisas importantes hoje. Ele revelou que a Administração de Pequenos Negócios, a SBA, e o HHS, Serviço de Saúde, assumirão alguns programas educacionais. Isso ele disse depois de ter assinado a ordem na quinta-feira, buscando desmantelar o Departamento de Educação. A SBA, liderada pela administradora Kelly Loeffler, será agora responsável por todos os empréstimos federais estudantis, enquanto o HHS, liderado pelo secretário Robert Kennedy Jr., supervisionará os programas de necessidades especiais e nutrição, disse Trump aos repórteres no Salão Oval. Ele disse: temos um portfólio de empréstimos estudantis muito grande, e é verdade, depois eu dou uma pitada sobre isso. Muitos empréstimos, dezenas de milhares de empréstimos, um acordo bem complicado, e isso está saindo do Departamento de Educação, disse ele. Então, acho que vai funcionar muito bem. Esses 2 elementos serão retirados do Departamento de Educação. E então tudo o que temos que fazer é com que os alunos tenham orientação das pessoas que os amam e os estimam, incluindo seus pais. A propósito, que estarão totalmente envolvidos em uma educação junto com os conselhos, governadores e os estados. E vai ser uma ótima situação, disse Trump. Em relação aos empréstimos, vejam só, milhões de americanos acreditavam que seus empréstimos estudantis seriam perdoados pelas promessas feitas pela administração passada, ou por Joe Biden especificamente. Houve então um período de perdão de empréstimos estudantis que começou durante a era Covid,
quando inúmeras pessoas se viram desempregadas. Os pagamentos foram retomados, mas agora 9,2 milhões, ou seja, 43% dos tomadores de empréstimos federais estão com mais de 90 dias de atraso nos pagamentos. Em vez de perdão, essas inadimplências permanecerão nos relatórios de crédito desses tomadores de empréstimo por pelo menos 7 anos. Isso se Donald Trump não fizer alguma coisa, mas é resultado da política farsante de Joe Biden em relação aos estudantes. As inadimplências aparecem em todos os 3 principais birôs de crédito, TransUnion, Experian e Equifax, por meio de agências nacionais e relatórios de crédito. O resultado é uma queda imediata nas pontuações de crédito de até 250 pontos para esses tomadores de empréstimo, o que praticamente inviabiliza a vida deles, mesmo depois de formados, porque estarão sem crédito na praça. Bem, apesar de todas essas dívidas estudantis, vejam só que notícia bombástica. Um site publicou, a questão de 23 dias atrás, que o Doge de Elon Musk tinha cancelado um empréstimo, ou uma doação, quem sabe, de 52 milhões de dólares para uma das figuras mais importantes da educação, não, do globalismo. Pasmem. O Doge interceptou um empréstimo de um pagamento de 52 milhões ao Fórum Econômico Mundial de Klaus Schwab. Bem, muita gente torceu o nariz, porque afinal de contas, quem deu o furo foi o Update News. E ninguém no governo comentou, confirmou se era assim, verdadeira ou não a notícia. Hoje, no entanto, Elon Musk confirmou. Ele confirmou a notícia respondendo no X, através do X, ao próprio Update News, a seguinte nota: verdade, de nada. Bem, aqui então a notícia dizia o seguinte: há 23 dias atrás, mais ou menos, o Doge descobriu muitas coisas absurdas, fraude, desperdícios e abusos em todos os lugares. 50 milhões em preservativos, por exemplo, foram para Gaza. Isso está no topo da lista. Eu sei, não para por aí. Porém, houve também empréstimos a Moçambique, como se isso, de alguma forma, tornasse tudo melhor. Mas, dizia a notícia, pode haver um novo rei da montanha quando se trata de pagamentos ridículos. 52 milhões para as elites do mundo rico no Fórum Econômico Mundial. E aí a matéria mostrava os vários pagamentos ridículos que o Doge tinha cancelado. Mas então está aí, confirmado. Enquanto os estudantes afundavam-se em dívidas, tornando-se inadimplente, o governo Biden fazia pagamento de 52 milhões de dólares para Klaus Schwab. Isso é basicamente como se alguém me pedisse um dinheiro emprestado para destruir a mim mesmo. Olha, eu estou pensando em te destruir, mas eu estou sem dinheiro. Você me empresta aí uns caraminguás? Pois é, era isso aí que acontecia, entre outras coisas. Bem, aqui, palmas para J.D. Vance, o vice-presidente de Donald Trump, que fez aquele discurso épico, histórico para os globalistas europeus, lá no Ninho da Coruja, lá na própria Europa. Vejam só, matéria publicada no Gated Pandit hoje. A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, é uma das poucas líderes socialistas na Europa que não traiu completamente a base operária de sua nação. Ela surpreendeu recentemente os políticos do establishment ao concordar com a afirmação do vice-presidente J.D. Vance que a migração em massa está destruindo o tecido social da Europa. Numa entrevista ao site político europeu, publicada na quinta-feira, ou seja, ontem, Frederiksen, que diferentemente de muitos de seus colegas social-democratas no establishment político europeu,
conteve a ascensão da direita populista na Dinamarca ao se opor firmemente à migração em massa. Admitiu que o vice-presidente Vance tinha razão em seu discurso na Conferência de Segurança de Munique, quando alertou sobre as ameaças representadas pela migração. Ela disse: considera essa migração em massa para a Europa como uma ameaça à vida cotidiana dos europeus. Ao contrário de muitos políticos autoproclamados conservadores ou de centro-direita, as políticas de Frederiksen são apoiadas por resultados tangíveis, diz o Gateway Pundit. Você é um refugiado temporariamente quando as condições tornam impossível você viver onde veio. Quando essas condições mudarem, eu acredito firmemente e encorajo as pessoas a retornarem aos seus países para ajudar a reconstruí-los. Eu faria o mesmo, destacando que muitos sírios atualmente na Dinamarca não possuem autorizações de residência permanente. Portanto, é claro, esperamos que eles voltem agora, disse ela, para reconstruir a Síria. Então é por isso que ela se diferencia nessa coleção de líderes globalistas e alguns conservadores apenas no nome na Europa. Vamos aguardar aí os desdobramentos da fala de Mette Frederiksen. Provavelmente agradou tanto aos globalistas quanto J.D. Vance os tinha agradado. Por enquanto é isso, vou ficando por aqui, mas aguardo vocês amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu volto.